Olá, como está você? Espero que bem, espero que também animado para a sequência dos nossos estudos. Estamos agora na aula 3, onde nós continuamos a falar sobre as compreensões sobre o final dos tempos, preparados para enfrentar o fim. De maneira que, quando nós olhamos para os eventos escatológicos, e eu disse isso na primeira aula, destaquei também na segunda e quero recapitular nesse momento. Quando nós estudamos escatologia, o estudo do fim, nós não podemos fazê-lo com motivações erradas. Por exemplo, por mera curiosidade. Nós precisamos entender que os eventos escatológicos nos colocam diante das nossas responsabilidades. Somos confrontados. As verdades escatológicas, elas servem para confrontar a todos nós. Quando João Batista começou a pregar, evidenciamos isso na aula anterior, a pregação dele foi: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Isso em Mateus capítulo 3, verso 2. Em Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus também disse: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. A mensagem escatológica é uma mensagem de confrontação. Uma mensagem que faz nos refletir sobre os nossos posicionamentos. A aula de hoje, ela vai justamente dentro dessa mesma linha. Precisamos de discernimento, disposição no coração para compreendermos elementos fundamentais a respeito da volta de Jesus Cristo. E a respeito da volta de Jesus Cristo, nós temos vários ensinamentos bíblicos. Eu selecionei algumas passagens bíblicas que são fundamentais. São passagens das quais nós não podemos abrir mão quando tratamos desse assunto, que é, com certeza, o assunto principal que está vinculado a respeito da escatologia, a respeito do estudo do fim, a volta de Jesus, a parousia. Olha só, lembra da nossa primeira aula? Na primeira aula nós falamos ali sobre alguns termos técnicos. E o termo que se refere à segunda vinda ou à volta de Cristo é o termo parousia, o termo grego que está vinculado então à segunda vinda, aos eventos relacionados à volta de Jesus. E eu quero trabalhar com você nesse tempo agora, trabalhar nessa aula, baseado em 3 perguntas. 3 perguntas apenas. 3 perguntas que vão render muita conversa. A primeira pergunta diz respeito a algo que muitas pessoas já tentaram responder. Muitas pessoas já tentaram responder de modo inadequado. Isso é até mesmo, num certo aspecto, um tanto quanto compreensível. Qual é essa pergunta? Quando será? Quando será a volta de Jesus? Quero que você acompanhe comigo, novamente estimulo você a usar a sua Bíblia, tá? Use a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, perceba alguns detalhes, alguns comentários que eu fizer, você pode também, se achar interessante, anotar, porque nós pretendemos ampliar aqui o nosso estudo. Evangelho de Mateus, vamos voltar lá ao texto de Mateus, no capítulo 24, verso 36, diz assim o texto bíblico: mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E o verso 42, portanto vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O texto de Mateus 24, nesses 2 versículos, verso 36 e 42, ele deixa muito claro que o dia ninguém sabe. Eu quero evocar aqui uma reflexão que eu fiz na aula passada, quando nós falamos sobre a questão do Cronos e do Kairos. Eu creio que depois dessas aulas você vai lembrar bem que são 2 palavras diferentes para referirmos ao tempo. O tempo cronológico, o tempo do calendário, e o tempo das oportunidades.
Por exemplo, Isaías capítulo 55, verso 6, ele vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É o conceito de Kairós, a oportunidade para buscar a Deus. Todos os dias são dias em que temos a oportunidade de buscar a Deus. Mas existem épocas na nossa vida em que nós temos uma necessidade maior, ou sentimos uma necessidade maior, geralmente vinculado a alguma luta, alguma provação que estamos enfrentando. E Deus nos dá a oportunidade nesse tempo de buscarmos a Ele com maior intenção, com maior desejo, para fazer a vontade dEle. Mateus 24, 36 e 42 diz que o dia do Cronos, esse dia ninguém sabe, a hora também ninguém sabe, somente o Pai. Alguns perguntam, mas Jesus não é Deus? Por que Jesus não sabia? É importante lembrarmos que mesmo Jesus sendo Deus, conforme nos diz o texto de Filipenses capítulo 2, verso 5, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E naquela condição, ele então faz a afirmação: somente o Pai é quem sabe. 1 Tessalonicenses capítulo 5, agora eu quero convidar você para entrarmos numa abordagem paulina a respeito da volta de Jesus, a respeito do fim dos tempos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 e 2, diz assim o texto bíblico: Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, Cronos e Kairós, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Então, o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma metáfora com esse evento comparado aqui ao ladrão que vem de noite. Nós sabemos que o ladrão, ele não manda aviso, obviamente, ele entra de modo inesperado, planejado por ele, mas não por quem é vítima dele. A vítima do ladrão é pego de surpresa. Nós não temos isso anunciado. Se assim o fosse, com certeza a preparação seria diferente. Então, é importante nós entendermos que Paulo também está reforçando isso. O dia da vinda de Cristo, ele acontecerá como ladrão que vem à noite. Então nós precisamos estar atentos, porque esse quando será tem feito com que pessoas tentem responder a esta pergunta de um modo totalmente infrutífero, inadequado, porque a própria Bíblia está dizendo que ninguém sabe. Então nós não precisamos gastar tempo, não precisamos perder tempo tratando dessa possibilidade de, no calendário, marcar a data para a volta de Jesus. E aqui também essa questão serve como um alerta. Aqueles grupos que se dizem cristãos, mas que têm práticas estranhas, que têm conceitos e doutrinas que fogem da Bíblia, são considerados grupos heréticos. O que é um grupo herético? É um grupo que, apesar de usar a Bíblia, o faz de um modo inadequado, interpreta a Bíblia de um modo errado, e ele acaba, então, incorrendo em alguns erros que são erros cruciais. Por exemplo, geralmente você pode identificar uma das evidências de um grupo herético é quando ele insiste em marcar uma data para a volta de Jesus. Eu nem vou citar exemplos aqui, porque você tem isso aos montes, tanto no passado quanto no presente. Inclusive no futuro, outros grupos surgirão querendo marcar a data para a volta de Jesus. Então isso é algo que nós temos que deixar muito claro e também é simples de compreender. Qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta diz respeito a algo que nós precisamos nos aprofundar um pouco mais. Como será a volta de Jesus? Aí eu convido você para acompanhar comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Voltamos lá ao sermão profético de Jesus, chamado
o princípio das dores. Mateus capítulo 24, vamos ler os textos de 37 a 39, diz assim: Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Lembre que nós estamos respondendo a pergunta: como será a volta de Jesus? Jesus está dizendo para nós. O texto bíblico é claro, e é isso que eu gosto de destacar quando nós estudamos escatologia. Às vezes, quando vamos falar ou escutamos algumas pessoas falando sobre escatologia, tratam de temas que são muito obscuros, daquilo que eu chamo de especulações escatológicas. Não vamos perder tempo com isso. Vamos para a palavra. Jesus nos dá aqui elementos muito importantes de como será a sua vida. Vamos refletir. Versículo de número 37. Primeiro, os dias da volta de Jesus serão como os dias anteriores ao dilúvio. O texto, a narrativa lá do Gênesis, que descreve então toda a questão que envolveu ali Noé, a sua família, a construção da arca, o momento em que os animais entram na arca, a maneira como eles são salvos no meio das águas, a história que é tão conhecida, a história do dilúvio. Bem, quais são os elementos do dilúvio que nós podemos aqui trazer de modo comparativo? Ou seja, fazemos uma analogia, uma comparação com o que aconteceu com o dilúvio, com a volta de Jesus. Todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que significa isso? Significa que assim como nos dias de Noé, assim como nos dias do dilúvio que antecederam o dilúvio, antes da volta de Jesus, as pessoas estarão vivendo normalmente. Elas estarão vivendo, comendo, bebendo, casando-se e se dando em casamento. Vivendo como se tudo fosse normal e a volta de Jesus fosse um evento apenas mitológico, que alguns insistem em apresentar, né? Assim como muitos também falam que o dilúvio foi apenas um mito, o mito do dilúvio, o que é, com certeza, lamentável. Não para aqueles que não defendem tal coisa, porque eles não se importam com isso, mas eu particularmente considero muito lamentável esse tipo de interpretação. Cremos sim que a narrativa bíblica é real, é verdadeira. Nós temos inclusive outros relatos arqueológicos escritos, por exemplo, a Pedra de Roseta faz menção a um evento muito parecido, ao épico de Gilgamesh também faz menção a um evento muito parecido da antiguidade, mas esse não é o foco. O foco é que nós entendemos e identificarmos que os dias que antecederão a volta de Jesus serão como os dias que antecederam ao dilúvio. As pessoas estarão vivendo normalmente. O verso 39 diz: Não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A Bíblia está dizendo que a maior parte das pessoas não se dará conta e acabará sendo pega de surpresa, porque este fato ele acontecerá. É apenas uma questão de tempo. Versículo número 39, não se deram conta. Não se dar conta é ignorar a verdade profética. Assim como as pessoas que antecederam aos dias do dilúvio, eles ignoraram a mensagem profética. Eles ignoraram, eles ridicularizavam a Noé. O que acontece conosco hoje? As pessoas que não têm essa fé, elas acabam ignorando a mensagem profética e, em alguns casos, ridicularizando a mensagem profética, a mensagem de que Jesus Cristo voltará.
Convido você para avançarmos agora indo ao texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E eu preciso que você acompanhe com paciência e atenção. Por favor, paciência e atenção ao texto bíblico que eu lerei. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, pois nos é muito importante e valioso o ensinamento bíblico que nos diz assim: Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. O meu desafio agora é conseguir trazer esse texto dentro do tempo que nós temos, porque há tanto ensinamento valioso que nós precisamos destacar. Eu vou retomar, você está me acompanhando? 1 Tessalonicenses 4:13. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Fim dos tempos também é uma mensagem que diz respeito à vida após a morte. Como será a vida após a morte? Paulo está dizendo aqui: eu vos escrevo para que vocês tenham esperança. Olha que coisa linda. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. É uma verdade bíblica que traz conforto ao nosso coração. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que perdeu pessoas queridas, que eram tementes a Jesus Cristo, crentes em Jesus Cristo, fique em paz, porque a promessa de Deus é que Jesus trará com ele aqueles que foram antes de nós. Verso 15. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Naquele momento ainda havia uma compreensão de que Jesus poderia voltar naquele mesmo tempo, naquela mesma época. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Jesus, na sua vinda, na sua volta, instaurará de modo extraordinário, espetacular, porque o que o texto nos diz é algo espetacular. A trombeta ressoará, a voz do arcanjo ressoará a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, diz o verso 18, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vamos adiante, capítulo 5, verso 1. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando estiverem dizendo paz e segurança. Então, de repente, a destruição lhes sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer atentos, quer dormindo, com ele vivamos. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato estáis fazendo. Veja, queridos,
O texto bíblico, ele dispensa inclusive comentários. Você há de convir comigo. Uma leitura atenta já nos ensina tudo o que precisamos saber. Então o meu papel aqui agora é de estimular você a olhar com atenção para as Escrituras, a observar alguns detalhes importantes que estão ditos de modo realmente indubitáveis. Como será? A respeito dos elementos envolvendo a volta de Jesus e destes últimos tempos. Faço destaque aqui ao que o apóstolo Paulo fala com relação àqueles que já morreram. Aqueles que morreram em Cristo, nós precisamos entender que eles estão em paz. Jesus disse para aquele ladrão ao seu lado no momento da crucificação, aquele ladrão que disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu para ele: portanto te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pois bem, o que Jesus ensinou para aquele homem é uma verdade que deve ser guardada em nossa mente, em nosso coração. Aquele que morre em Cristo. O que significa morrer em Cristo? Com a fé firmada em Jesus. Eu quero pedir um pouco da sua atenção porque esse tema às vezes gera algumas dúvidas. Romanos capítulo 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus nos diz em João 5,24, em verdade vos digo, que aqueles que ouvem as minhas palavras e creem naquele que me enviou, não entram em condenação, já passaram da morte para a vida. Aquele que crê em Cristo, Jesus diz, já passou da morte para a vida. Nós podemos ter certeza da salvação, porque a salvação não nos é dada pelo que fazemos, mas pela fé em Cristo. A graça de Deus nos alcança. Efésios 2, 8 a 10. Eu cito porque é importante nós lembrarmos. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras não garantem salvação a ninguém, mas a fé que nos é dada pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, é um presente que Deus nos dá. De maneira, queridos, que esta salvação, aqueles que creem, aqueles que confessaram a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das suas vidas, estão preparados para a morte. O nosso estudo, tema geral é preparados para os últimos tempos. Você está preparado? Como posso me preparar? Neste momento, orando. Faça uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço a Ti como Filho de Deus, que veio em carne. Eu confesso a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida. Me arrependo dos meus pecados. E nesta hora eu desejo fazer a Tua vontade. Portanto, meu querido, minha querida, se você já fez esta oração entregando sua vida para Jesus, você já deu o primeiro passo para estar preparado para a vida eterna, para desfrutar da herança que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Existem outros elementos que fazem parte do processo de santificação. À medida que nós vamos vivendo a vontade de Deus, para a glória de Deus, nós acessamos uma vida extraordinária, em que a liberdade, a possibilidade de dizer não a tanta escravidão que o mundo oferece, é uma das bênçãos, é um dos privilégios que nós temos em Cristo Jesus. Volte comigo agora para 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 4, no versículo 15, em que Paulo diz: afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Então Paulo está nos ensinando que aqueles que já faleceram, aqueles que já partiram antes de nós, eles estarão com Jesus por ocasião da segunda vinda.
E ele também prossegue dizendo no versículo 17, nós os que estivermos vivos, ou seja, todos aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, serão arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Como será a vinda de Jesus? De acordo com esse texto que nós acabamos de ler, descrevendo que nós precisamos, então, consolar uns aos outros até a vinda de Jesus Cristo, até a sua volta. Esse texto, eu poderia aqui continuar fazendo destaque a cada um destes versículos que tem ricos e preciosos ensinamentos. Mas eu preciso avançar, nós temos uma terceira pergunta para responder. Já falamos a primeira, quando será a volta de Jesus? Como será a volta de Jesus? E a terceira, qual será? Qual o preparo? Eu já apontei algumas coisas nas minhas falas anteriores, mas agora eu quero me aprofundar um pouco mais. Vamos continuar utilizando a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Olha só, primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, a antiga igreja de Tessalônica, que também serve para a igreja de Jesus Cristo em todo o tempo. Quero destacar novamente os versículos de 16 a 18 do capítulo 4, em que ele diz assim: ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Qual o preparo? O que fiz há pouco está vinculado a essa compreensão. Reconhecer a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas. É o preparo principal. Confessar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador nos habilitará para vivermos o arrebatamento. O arrebatamento que nos colocará com o Senhor Jesus no céu. O que esta verdade repercute para você? Qual o impacto desta verdade na sua vida? Lembre que eu disse que escatologia não deve ser estudada por curiosidade, mas para nos prepararmos para desenvolver a responsabilidade que nos é dada, de reinarmos com Cristo, evangelizando as pessoas, fazendo discípulos de todas as nações. Então esta mensagem precisa impulsionar você ao cumprimento da missão. Qual o preparo? Nos prepararmos para cumprir a missão, que é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a respeito de tudo que Jesus nos deixou. O texto de 1 Tessalonicenses continua no capítulo 5, e eu quero agora, a partir do verso 11, destacar. Por isso, acompanhe comigo o seguinte, entre o verso 10 e o verso 11, nós temos aqui um conceito-chave. 1 Tessalonicenses 5,10, ele morreu por nós, para que quer atentos, quer dormindo, com ele vivamos. Então, qual é o preparo para a volta de Jesus? Viver a vida com estas convicções. Por isso, olha o que diz o versículo 11, portanto, ou seja, diante destes fatos, diante destas verdades, o que você e eu devemos fazer? Acompanhe, verso 11. Aconselhai-vos, edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. E ele prossegue dizendo assim, versículo 12, irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Irmãos,
Nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência para com todos. Verso 15. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom, evitai tudo o que é mal. E ele encerra no verso 23, eu encerro no verso 23 dizendo, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu disse no início dessa aula, e mais uma vez eu destaco, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia nos revela tudo o que nós precisamos saber. Quando eu pergunto qual o preparo para a volta de Jesus, algumas pessoas podem imaginar que seja alguma coisa muito difícil de se fazer. E às vezes, alguns ensinamentos podem levar para isso. Agora eu te pergunto, qual a dificuldade de fazermos o que a Bíblia diz? Capítulo 4, verso 11. Aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente. Aqui não há dificuldade. O que pode existir é falta de vontade, é falta de disposição. Mas não é difícil fazer. Não é difícil edificar uns aos outros. Não é difícil aconselhar uns aos outros. Às vezes não fazemos porque achamos que é difícil, mas não é. Se seguirmos o que a Bíblia diz, nós já temos todos os elementos. De certa forma é o que eu estou fazendo nesse momento com você que me acompanha neste estudo. Verso 12, Paulo destaca, irmãos, pedimos, deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham. Por que Paulo se preocupou? Veja comigo o seguinte. Ele escreve a uma igreja dizendo, olha, eu quero que vocês fiquem tranquilos, aqueles que morreram em Cristo estão salvos, nós vamos nos encontrar com eles, nós seremos arrebatados nas nuvens. Ele fala que o dia do Senhor virá como um ladrão, então nós precisamos estar atentos a isso. E agora ele vai passar algumas recomendações que não estão desconectadas do evento escatológico. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Às vezes nós lemos a Bíblia de um modo particionado e acabamos separando conteúdos que jamais deveriam ser separados. A sequência do verso 11, 12, 13, 14, 15, o final da carta de Paulo aos Tessalonicenses, também é um conteúdo escatológico. Ele está dizendo, durante o tempo do fim, ou seja, até a volta de Jesus, o que a gente tem que fazer? Aconselhar uns aos outros, edificar uns aos outros, obedecer e respeitar aqueles que nos lideram espiritualmente. Paulo faz destaque e menção à necessidade de respeitarmos aqueles que trabalham, liderando, servindo, pregando, pastoreando o povo de Deus, presidindo o povo de Deus. Ele vai dizer no versículo 13, os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam entre vós. Então é algo que faz parte da vida cristã. A submissão e a lealdade aos líderes espirituais que Deus coloca sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Dar ouvidos àqueles que Deus constituiu líderes sobre nós. Eu tenho tido o privilégio de ter muitos líderes espirituais. E eu reconheço em cada um deles a bênção que eles têm sido na minha vida ao longo do tempo. Muitas vezes eu fui confrontado por esses líderes. Algumas vezes eu fiquei inquieto porque
aquela repreensão foi dura. Algumas vezes a repreensão foi muito dura. Mas o Senhor ministrou no meu coração que eu devia ouvir o que estava sendo dito. E eu posso dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu sempre fui abençoado quando eu baixei a guarda e disse, ok, obrigado pela confrontação. Obrigado porque essa confrontação me livrou de cometer muitos erros e de ser mais abençoado ainda. Ouça a voz dos líderes espirituais que Deus tem colocado sobre a sua vida. Ouça a voz daqueles que Deus escolheu para, junto com você, caminhar. Que você tem procurado caminhar. Ouça os seus líderes de células. Ouça-os. Observe o que eles têm para dizer. Ouça o que os pastores da igreja têm para dizer para você. Em nome de Jesus, não ceda à tentação agora de dizer assim, o pastor Antônio está se aproveitando para pedir que as pessoas sejam leais a ele. Eu não preciso disso, porque a palavra por si só já o fez. Eu não preciso, mas eu entendo que se nós queremos ser abençoados e nos prepararmos para o final dos tempos, nós precisamos seguir o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que isso é fundamental. E ele continua dizendo ali no verso 14, irmãos, nós também vos exortamos. A palavra exortação, ela é interpretada às vezes como um puxão de orelha. Não, exortação na Bíblia significa encorajamento. Então, nós encorajamos a fazer o quê? Até Jesus voltar, aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos. E preste atenção agora, meu querido, minha querida, ter paciência com todos. Você achou que você ia vir para o estudo de escatologia e ia ser um negócio só legal, de responder curiosidades? Não, meu querido. Essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo para nós o que devemos fazer, preparando-se para o fim dos tempos, preparando-se para a volta de Jesus. Ter paciência com todos. Nem sempre nós temos essa paciência, mas isso é possível se nós buscarmos viver as virtudes do fruto do Espírito. Paulo fala aos Gálatas capítulo 5, a respeito das obras da carne e as obras do Espírito. As virtudes do fruto do Espírito: paz, longanimidade, benignidade, bondade, paciência, domínio próprio, são elementos das virtudes do fruto do Espírito. Mas antes de terminarmos, eu quero chamar a sua atenção para o verso 15 do capítulo 5. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinando tudo, conservai o que é bom, evitai tudo o que é mal. Querido, meu querido, em nome de Jesus, adote esses procedimentos que Paulo traz para nós aqui como valores essenciais à sua existência. Evite tudo o que é mal. Por quê? Porque aí o próprio Deus, o Deus de paz, nos santificará. Essa é a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. Que o Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não posso terminar esse estudo sem lermos o capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Acompanhe comigo, diz assim: Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos. O que Paulo pede? Verso 2. Não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa do Espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Lembra que nós falamos que a apostasia é um dos eventos do fim do fim?
E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? E agora sabeis o que o detém para que seja revelado no tempo certo? Pois o mistério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás com todo o poder, sinais e falsos milagres. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Versículo 13. Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas oralmente ou por carta nossa. E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, confortem o vosso coração e vos fortaleçam em toda boa ação e palavra. Nesse texto, eu quero rapidamente destacar que o nosso preparo deve ser compreendermos que existirá aquele que se levantará, o anticristo, né? O anticristo é um personagem, é uma potestade que se levanta contra tudo que se chama Deus. Algumas pessoas ficam aí perguntando, mas nós saberemos quando o anticristo se levantar? Como será possível identificar o anticristo? Basta olhar para o texto bíblico e identificarmos as marcas do anticristo. Quais são as marcas do anticristo? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ou seja, tudo aquilo que se opõe a Deus, que nega, que se levanta contra tudo que a palavra de Deus nos mostra, ele tem as marcas do anticristo, ele carrega o anticristo em si. E ele acaba, por fim, assumindo, ou ele se propõe a assumir o próprio lugar de Deus. O texto prossegue dizendo: agora sabeis que o detém para que seja revelado no tempo certo. Então, existe um processo a ser concluído. Mas é importante nós entendermos o seguinte: esse ímpio será revelado. Então haverá, a Bíblia está dizendo que haverá algo que deixará notório a presença, a manifestação do anticristo. E o que acontecerá com ele? Os filmes hollywoodianos, os filmes cinematográficos, aquelas grandes produções cinematográficas, colocam o anticristo como se ele tivesse condições de derrubar Jesus. Fique atento e tome muito cuidado com aquela abordagem que coloca o bem e o mal, em que a gente tem que tomar cuidado porque o bem está perdendo e parece que o mal vai ganhar. Na Bíblia, o mal nunca vence. Lembre disso, guarde isso no seu coração. O mal não prevalecerá contra o bem, sobre o bem. Satanás não prevalece sobre Jesus. O anticristo não prevalecerá sobre Jesus. O verso 8 diz que Jesus matará com o sopro da sua boca. O sopro da sua boca vai aniquilar o anticristo. Isso traz consolo, conforto, alegria para os nossos corações. De maneira, queridos, que eu quero deixar para vocês aqui
como o apóstolo Paulo diz no versículo 13. Irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que nós devemos fazer? Terminando, versículo 15, ficai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, e oralmente, ou por carta nossa. E o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, confortem o vosso coração e vos fortaleçam com toda a boa ação e palavra. Ficai firmes. Conservai as tradições. Aqui a palavra tradições não está se referindo aos eventos da história tradicionais. Ele está se referindo aos ensinamentos repassados pelo apóstolo Paulo à igreja naquele tempo e que serve como referência para todos nós. Então, ficar firmes, conservando os ensinamentos das Escrituras Sagradas. E o Senhor nos consolará, o Senhor nos conduzirá. E eu quero agradecer a você por ter me acompanhado até aqui. Eu quero finalizar esta terceira aula destacando o texto de Apocalipse capítulo 3. Dessa forma já estamos introduzindo o que vamos estudar na próxima aula, aula número 4. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Na próxima aula nós vamos estudar as compreensões básicas, fundamentais, essenciais sobre o Apocalipse, o livro da revelação, que nos ajudará a termos outras compreensões importantes sobre os eventos escatológicos. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus porque temos estudado a Tua Palavra, temos, a Deus, ressaltado, evidenciado os ensinamentos bíblicos. Ensinamentos estes que possam, ó Pai, ficar guardados no coração de todos aqueles que estão acompanhando esta série de estudos. Que nós possamos, ó Pai, entender e compreender que devemos estudar escatologia não por curiosidade, não para especulação, mas para exercermos a responsabilidade que o Senhor nos deste como filhos e filhas, sal e luz, que o Senhor mesmo colocou sobre a terra, até a sua volta, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Espero encontrar você na quarta aula.